No momento em que você para de tentar, é quando eles finalmente te veem. É difícil de engolir, meus amigos, mas é a verdade. Durante anos, nos disseram que esforço é tudo, que quanto mais você faz, mais você se entrega. Mas você se sacrifica, mais alguém vai te amar e valorizar. Mas no fundo, você sabe que não é assim que funciona. Você já viu isso? Quando você está sempre disponível, sempre provando seu valor, sempre buscando seu valor, ele silenciosamente diminui aos olhos deles. No entanto, no momento em que você para, algo muda. Eles percebem, eles se perguntam. Eles sentem a diferença. Ei, pessoal, imaginem isso. Você está em um campo perseguindo uma borboleta. Quanto mais rápido você corre, mais ela se afasta. Mas então, você para, respira, fica parado e, de repente, aquela mesma borboleta que parecia tão distante pousa bem no seu ombro. É assim que funciona a atração humana. Quanto mais você persegue, mais sufoca o mistério, a emoção, o desejo. Mas quando você para de tentar, cria espaço, e nesse espaço eles começam a ver o que sempre deram como certo. Aqui está a mentira que te venderam. Que o amor é algo que você tem que provar incessantemente, que ser o cara legal, o cara sempre disponível, o cara que explica, justifica e se esforça mais, é o cara que vence. Mas não é assim que a realidade funciona. Esforçar-se demais é como aumentar o volume tanto que eles deixam de ouvir a música. Seu esforço se torna ruído, sua presença perde seu peso. E a triste verdade é que, quando você está sempre provando seu valor, elas deixam de vê-lo. Mas quando você para de tentar, realmente para de tentar, você se torna imprevisível. Você passa de um homem que elas já conheciam para um homem em quem elas não conseguem parar de pensar. Sua ausência se torna mais alta do que qualquer palavra que você poderia ter dito. Seu silêncio se torna a pergunta que eles não conseguem responder. Por que ele não está mais me perseguindo? Eu o perdi? Ele era aquele que eu deveria ter valorizado o tempo todo? Não se trata de jogar jogos. Trata-se de autoestima. Trata-se de perceber que seu valor não depende da validação de outra pessoa. Trata-se de entender que a energia mais forte é aquela que não implora para ser vista. Ela simplesmente existe, e sua presença é sentida. Então, hoje vamos quebrar as mentiras que te contaram sobre esforço e atração. Vamos falar sobre por que o dia em que você parar de tentar é o dia em que eles vão perceber o quanto você sempre valeu. E no final, você nunca mais vai ver os relacionamentos da mesma forma. Escreva isso nos comentários. Pessoal, eu sou suficiente. Não preciso provar meu valor. Diga isso. Assuma. Acredite. E, enquanto faz isso, clique no botão curtir e inscreva-se, porque você está prestes a entrar em uma versão de si mesmo que não persegue mais. Ele atrai sem esforço. Fique comigo, porque o que vem a seguir vai mudar tudo. Número 1. A mentira que te venderam sobre o amor. Quanto mais você persegue, mais longe eles fogem. É uma verdade que dói, meus amigos, porque nos alimentaram com exatamente o oposto. Desde o dia em que aprendemos sobre o amor, nos disseram que, se você se esforçar o suficiente, se fizer mais, der mais, provar mais, eventualmente, eles verão o seu valor. Mas sejamos honestos, isso já funcionou mesmo? Pense nas vezes em que você se abriu, mandou mensagens longas explicando demais, se esforçou para ser o parceiro perfeito. Isso fez com que eles te valorizassem mais ou fez você se sentir menor, como se seu esforço fosse dado como certo? Imagina isso. Você está ao lado de um poço, segurando um balde cheio de água. Cada vez que você despeja, a água desaparece, como se o poço não tivesse fundo. Não importa o quanto você dê, nunca é o suficiente para enchê-lo. É exatamente isso que acontece quando você tenta conquistar o amor de alguém através de esforços infinitos.
É como despejar água em um poço sem fundo. E no fundo, uma pergunta começa a surgir em sua mente: por que isso não funciona? Por que eles parecem se afastar mais quanto mais eu tento? A mentira é simples, mas destrutiva. Se eu continuar provando meu valor, eles finalmente vão perceber. Mas um valor que precisa ser constantemente provado. Deixa de ter valor quando sua presença se torna previsível. Quando eles sabem que você sempre estará lá, não importa o que aconteça, seu valor diminui silenciosamente. Eles não precisam mais conquistá-lo, lutar por você ou mesmo apreciá-lo, porque você já lhes deu o modelo que diz: não importa o que aconteça, eu estarei aqui. E é aí que o medo domina a maioria das pessoas. Elas acham que, se pararem de tentar, vão perdê-las. É o medo do silêncio, o medo do espaço, o medo de ser esquecido. Mas aqui está a reviravolta. Ao tentar constantemente, você se perde. Você se torna uma sombra do homem que deveria ser. Você abre mão da sua postura, do seu poder, do seu mistério. Você entrega o controle da dinâmica e se pergunta por que se sente tão esgotado. Dizem que esforço é igual a amor. Mas deixe-me dizer uma coisa difícil. Amor sem respeito não é amor. Quando você é aquele que sempre se dedica 100%, enquanto eles mal fazem a sua parte, o que você tem não é conexão, é controle. Você os treinou para vê-lo como uma constante, não como uma escolha, e nada mata a atração mais rápido do que ser alguém que eles acham que nunca vai embora, não importa o que aconteça. Por que isso é tão difícil de aceitar? Porque desafia tudo o que nos ensinaram. Filmes, músicas e até mesmo conselhos de amigos bem-intencionados dizem que grandes gestos, perseguição incansável e nunca desistir são o que conquistam corações. Mas relacionamentos reais não funcionam como contos de fadas. A atração real é construída com base no respeito, no mistério, em duas pessoas se encontrando no meio do caminho, e não em uma pessoa tentando provar incessantemente que é digna. Pense nas vezes em sua vida em que você parou de tentar, seja em um relacionamento, uma amizade ou até mesmo um emprego, onde você era subvalorizado. No momento em que você se afastou, de repente as pessoas perceberam. Elas se perguntaram: por que você não estava mais tão disponível? Por que sua energia havia mudado? Esse é o poder do distanciamento. Ele força as pessoas a reavaliarem o que achavam que era garantido. A verdade é esta: seu valor não aumenta com o esforço e não diminui com o silêncio. Você não é valioso porque se esforça mais. Você é valioso por causa de quem você é. O dia em que você parar de tentar, não é o dia em que você os perderá. É o dia em que eles finalmente verão o que têm a perder. Mas não vai ser fácil. Na primeira vez que você decidir se afastar, todos os medos do seu corpo vão gritar. Eles vão embora se você não lutar por eles. E talvez eles vão mesmo. Mas aqui está a parte bonita. Se alguém só fica porque você se esgota para mantê-lo, então essa pessoa nunca foi realmente sua. Trata-se de recuperar sua postura, meus amigos. Trata-se de escolher o respeito próprio em vez do esforço desesperado. Trata-se de saber que sua presença é poderosa quando não está constantemente implorando para ser vista. Porque quando você para de provar, você começa a atrair. Quando você para de explicar, você começa a exigir respeito. E quando você para de perseguir, você finalmente dá a eles a chance de ver você pelo prêmio que você sempre foi. Diga isso em voz alta, escreva nos comentários, assuma isso com todo o seu peito. Eu sou suficiente. Não vou implorar pelo meu valor. Mostre a si mesmo, mostre a eles, mostre ao mundo ao seu redor que o seu valor não está ligado ao quanto você se esforça. Você não é um homem que convence. Você é um homem que simplesmente é. E é aqui que fica interessante. Porque uma vez que você entende isso,
tudo muda. Sua energia muda, a maneira como eles olham para você muda, e à medida que aprofundamos, você vai entender o porquê. Silêncio, quietude e afastar-se do esforço excessivo não são fraqueza. É o seu maior poder. Fique comigo, porque o que vem a seguir vai revelar por que o próprio ato de se afastar se torna a faísca que finalmente os faz perceber o seu valor. Número 2. Por que se esforçar demais destrói a atração? Quanto mais você prova seu valor, menos eles te valorizam. Essa é a parte que ninguém te conta. Meus amigos, fomos criados com um sistema de crenças que glorifica o esforço. Filmes, músicas e histórias nos incutiram que o amor é uma busca constante, grandes gestos, convencimento infinito e provar que você é digno. Mas a vida real não funciona assim. Quanto mais você se esforça para conquistar alguém, mais você diz a essa pessoa, sem dizer uma palavra, que ela está acima de você e que você espera que ela te escolha. Pense nisso assim. Imagine um artista de rua fazendo malabarismos na frente de uma multidão. Quanto mais truques ele faz, mais ele sua, mais ele parece desesperado por aplausos. As pessoas param de aplaudir. Por quê? Porque sentem que ele precisa de mais disso. É a mesma coisa nos relacionamentos. No momento em que seu esforço parece uma performance para obter aprovação, os aplausos param. Eles param de apreciar e, pior ainda, param de respeitar. No fundo, você provavelmente já se perguntou: por que eles se afastam quanto mais eu dou? Eles não deveriam se sentir gratos? Eles não deveriam ver meu esforço? Mas a psicologia humana não funciona com base na justiça. Ela funciona com base na percepção de valor. O que é escasso é valorizado. O que está sempre disponível se torna invisível. É a lei da oferta e da demanda. Não apenas na economia, mas também na atração. Quando você está sempre tentando, você remove todo o senso de mistério. Você se torna previsível. Eles sabem que você vai responder à mensagem imediatamente. Eles sabem que você vai pedir desculpas, mesmo quando não estiver errado. Eles sabem que você estará lá, não importa como eles te tratem. E aqui está a dolorosa verdade. A certeza mata a emoção. As pessoas anseiam pelo que parece estar fora de alcance, pelo que parece valer a pena conquistar. No momento em que você se torna fácil demais de conquistar, você deixa de ser visto como um prêmio. Não se trata de jogar, trata-se de equilíbrio. Relacionamentos devem ser uma via de mão dupla, não uma performance em que uma pessoa carrega todo o peso emocional. Mas quando você é aquele que está sempre tentando, você cria uma dinâmica desequilibrada. Eles se sentem como quem escolhe e você se sente como quem é escolhido. Esse desequilíbrio corrói silenciosamente a atração. Por que isso acontece? Porque esforço sem limites parece desespero, e desespero é o maior inimigo do desejo. Pense em um vendedor que não para de tentar te vender um produto. Quanto mais ele implora, menos você quer comprá-lo. Você começa a se perguntar: por que ele está se esforçando tanto? Será que vale a pena comprar? A atração funciona da mesma maneira. Quanto mais você tenta provar seu valor, mais você, sem querer, convence a outra pessoa de que ele não existe. Aqui está a mentira que precisa ser desmascarada. Esforçar-se mais finalmente fará com que a outra pessoa veja seu valor. Não, não vai. Isso só ensina a eles que podem fazer menos e ainda assim ter você. Diz a eles que, não importa o quão pouco invistam, você continuará aparecendo na esperança de que eles lhe deem o amor e o respeito que você tanto deseja. E é aí que o medo toma conta de você. O medo diz: se eu parar de tentar, eles vão embora. Mas se ir embora é tão fácil para eles, então o que você realmente está segurando? Uma conexão construída sobre desequilíbrio não é amor. É controle disfarçado de afeto. O amor verdadeiro
não precisa de convencimento infinito. O amor verdadeiro é um esforço mútuo. Quando você para de dar demais, algo poderoso acontece. Você recupera seu equilíbrio. Você para de aparecer como um homem desesperado por aprovação e começa a aparecer como um homem que conhece seu valor. Seu silêncio, seu espaço, sua disposição de dar um passo atrás. Isso fala mais alto do que qualquer esforço que você poderia fazer. De repente, eles têm que pensar. Eles têm que se perguntar. Eles têm que encarar a possibilidade de que talvez, apenas talvez, eles não tenham te valorizado tanto quanto deveriam. Parece arriscado? Claro, porque pela primeira vez você está abrindo mão do controle. Mas é aí que reside o verdadeiro poder. Não em controlar a percepção de outra pessoa, mas em controlar seu próprio comportamento. Quando você para de se esforçar tanto, você dá a eles a oportunidade de se destacar, de investir, de ver o que eles têm dado como certo. Diga isso em voz alta. Escreva nos comentários e seja sincero. Eu não persigo, eu atraio. Minha presença é valiosa por si só. Deixe isso entrar na sua cabeça. Você não é um artista tentando ganhar aplausos. Você é o homem que sabe que sua energia, seu tempo e sua atenção são raros. E, por serem raros, são inestimáveis. Quando você domina isso, a dinâmica muda completamente. De repente, são eles que ficam se perguntando o que aconteceu. De repente, eles sentem a mudança. E é aí que a mágica começa, quando eles percebem que o homem que antes se esforçava tanto não está mais lá. E se eles o querem de volta, é a vez deles darem um passo à frente. Fica comigo, porque na próxima parte vamos mergulhar no poder silencioso que muda tudo no momento em que você para de explicar e começa a deixar sua presença falar por si. Número 3. O poder da quietude e do silêncio. Às vezes, a declaração mais alta que você pode fazer é não dizer nada. Há um poder na quietude que a maioria das pessoas nunca entende, até experimentá-lo. Vivemos em um mundo onde todos acham que falar mais, explicar mais, provar mais é a maneira de ser ouvido. Mas a verdade, meus amigos, é que o silêncio muitas vezes fala mais alto. Quando você para de se justificar, quando para de buscar respostas ou reações, você cria um espaço que exige atenção. Imagine um mar tempestuoso, ondas quebrando, agitando tudo, de forma barulhenta e caótica. Nesse caos, nada fica claro, mas quando a tempestade passa e a água fica calma, você finalmente consegue ver seu reflexo. É exatamente isso que seu silêncio faz. É a calma após a tempestade. Isso força as pessoas a se verem, a verem você e a verem a realidade do que perderam, sem a distração do barulho constante. As pessoas são viciadas em certezas. Elas querem saber que você sempre estará lá. Elas querem saber que podem empurrar, puxar e testar você, e que você responderá todas as vezes. Quando você para de repente, quando escolhe o silêncio em vez da reação, isso abala essa sensação de certeza até o âmago. Elas começam a se perguntar: por que ele não está reagindo? Por que ele não está explicando? Será que ele finalmente seguiu em frente? Será que o perdi para sempre? E essa é a beleza da quietude. É inquietante de uma forma que as palavras nunca serão. O silêncio cria um vazio, e a mente humana odeia o vazio. Ela anseia por respostas, conclusões, certezas. Sua quietude os força a ficar com seus próprios pensamentos, seus próprios arrependimentos, suas próprias percepções. Enquanto você fica quieto, a mente deles está gritando perguntas. Mas aqui está o motivo pelo qual isso é difícil. O silêncio parece antinatural. Somos condicionados a acreditar que, se não falarmos, perderemos nossa chance. Que, se não explicarmos, eles não nos entenderão. Mas entenda isso. Explicar é para pessoas que estão tentando convencer.
O silêncio é para pessoas que conhecem seu valor. Você não precisa justificar seu valor para alguém que não consegue enxergá-lo. Quando você para de reagir, quando para de tentar conquistá-los com palavras ou ações, você recupera toda a energia que estava desperdiçando. Essa energia se transforma em poder. Você não é mais o cara que persegue. Você é o cara que permite. Você deixa que eles se perguntem. Você deixa que eles sintam. Você deixa que eles vejam por conta própria o que tem dado como certo. E aqui está a verdade. O silêncio não cria apenas mistério. Ele cria respeito, porque mostra que você não é controlado pelo comportamento deles. Você não é alguém que pode ser manipulado como um fantoche com as palavras certas. Você é inabalável, você é equilibrado, você é calmo. E a calma é magnética, porque é rara. Pense nas pessoas em sua vida que você mais respeitou. Elas eram aquelas que falavam constantemente, explicavam, justificavam-se. Ou eram aquelas que falavam pouco, mas tinham presença. Aquelas cujo silêncio fazia você se inclinar porque sabia que a energia delas era importante. Esse é o homem que você se torna quando abraça a calma. No começo, elas podem agir como se não se importassem. Podem tentar te provocar, quebrar seu silêncio, obter algum tipo de reação. Mas quando não conseguem nada, quando veem que você não está mais jogando o mesmo jogo, é aí que a mudança acontece. Elas começam a perceber o peso da sua ausência. Lembram-se das coisas que você costumava fazer, da maneira como as fazia se sentir e da segurança que sua presença lhes dava. Seu silêncio transforma cada memória em um espelho. Sem você dizer uma palavra, eles começam a perceber todas as pequenas maneiras pelas quais você agregava valor à vida deles, e essa percepção fica mais forte quanto mais tempo você permanece em silêncio. Então, assuma isso. Escreva nos comentários. Torne isso sua afirmação. Meu silêncio tem poder. Minha presença é suficiente porque é assim. Você não precisa gritar para ser ouvido. Você não precisa correr atrás para ser visto. O homem que domina a quietude é aquele que detém todo o poder, porque seu valor fala por si mesmo, sem necessidade de explicações. E é aqui que fica ainda mais interessante, porque à medida que avançamos, você verá exatamente como esse silêncio se torna o gatilho que os faz perceber que perderam algo insubstituível. Fique comigo, porque a próxima parte mostrará por que o choque de perder sua energia é mais forte do que você imagina. Número 4. A onda de choque de perder sua energia. As pessoas só percebem o valor da luz quando o quarto fica escuro. Há um momento que as atinge mais forte do que qualquer coisa que você poderia dizer. O momento em que sentem que sua energia se foi. Até agora, elas se acostumaram com sua presença, como música de fundo, sempre presente, sempre disponível, sempre tentando. Elas nunca questionaram isso porque você as treinou para acreditar que era permanente. Mas, no momento em que você se afasta, é como acionar um interruptor em uma sala escura. De repente, elas percebem tudo o que está faltando. Pense em uma lareira aconchegante no inverno. Você se senta perto dela, absorvendo seu conforto. Você não pensa muito nisso até que o fogo se apague. Aquele frio que se aproxima é exatamente assim que sua ausência é sentida. A atenção, o carinho, as pequenas coisas que você fazia, tudo isso de repente desaparece. E esse desaparecimento não é apenas inconveniente, ele abala o senso de controle deles. No começo, eles podem tentar ignorar. Eles podem dizer a si mesmos: "Ah, eles só estão ocupados. Vão voltar. Não é nada." Mas no fundo, as perguntas começam a surgir. Por que eles não estão me procurando? Por que parece diferente? Eu os perdi? Eles finalmente perceberam que merecem algo melhor? Esses pensamentos ficam mais intensos à medida que seu silêncio se prolonga.
É isso que torna esse momento tão poderoso. Até agora, eles estavam no controle. Eles acreditavam que, não importa como agissem, você ainda estaria lá, respondendo às mensagens, fazendo planos, mantendo a conexão viva. Mas quando isso para, quando você retira sua energia, você destrói essa ilusão de controle. Você reescreveu as regras sem dizer uma palavra. Essa onda de choque vem da perda da certeza. A certeza é confortável. É como ter uma rede de segurança sob uma corda bamba. Enquanto eles sabem que você sempre estará lá, eles nunca temem cair. Mas tire essa rede e, de repente, cada passo parece perigoso. É assim que sua ausência é sentida. Isso os força a perceber que o que eles achavam que era garantido nunca foi. Mas aqui está o motivo pelo qual essa fase também é tão desconfortável para você. Você vai ficar tentado a voltar correndo. Vai sentir aquela vontade de se explicar, de verificar se eles perceberam que você se foi. É o medo falando, medo de perder o que você achava que não poderia viver sem. No entanto, é aí que seu poder é testado, porque se você conseguir ficar quieto, se conseguir se manter firme, é aí que a dinâmica realmente muda. Eles podem tentar chamar sua atenção com movimentos sutis. Ei, como você está? Mandar uma mensagem aleatória no seu post, talvez até mencionando outra pessoa, para te provocar. Mas não confunda essas migalhas com esforço real. São pequenos testes para ver se ainda tem você na mão. No momento em que você reage, no momento em que volta a investir demais, você desfaz tudo. Lembre-se disso. Sua energia é um presente. Quanto mais você a distribui de graça, menos as pessoas a valorizam. No momento em que você a retoma, eles sentem o vazio. Eles percebem que tudo o que antes davam como certo, sua consistência, seu apoio, sua presença, não era apenas ruído de fundo. Era o que lhes dava segurança. E aqui está a reviravolta psicológica. Quando algo se vai, nossa mente exagera seu valor. Sua ausência amplia todas as coisas boas sobre você. As piadas que você contava, o conforto que você proporcionava, a estabilidade que você trazia. De repente, tudo isso parece maior, mais pesado, mais significativo, porque não está mais lá. Então, meus amigos, assumam esse poder. Reconheçam que se afastar não é fraqueza, é um reinício. Isso força as pessoas a verem o seu valor de uma forma que as palavras nunca conseguiriam. Digam isso para vocês mesmos agora e escrevam nos comentários. Minha energia é valiosa. Eu escolho a quem dedicá-la, porque no momento em que você entende isso, você para de se dedicar a pessoas que não te valorizam e começa a deixá-las sentir a perda. O que acontece depois? É aí que fica interessante, porque assim que o choque passa, assim que elas sentem o vazio que você deixou, a curiosidade começa a tomar conta. E essa curiosidade é o primeiro passo para fazê-las perceberem verdadeiramente o seu valor. Fica comigo, porque é exatamente isso que vamos analisar a seguir. Número 5. O espelho da sua ausência. Você nunca sabe o peso de algo até que não esteja mais em suas mãos. Acontece uma coisa estranha quando você retira sua energia. De repente, eles começam a ver você com uma clareza que nunca tiveram antes. Enquanto você estava sempre presente, sempre tentando, sempre preenchendo o silêncio, eles não precisavam pensar muito sobre o seu valor. Mas, quando você se afasta, sua ausência se torna um espelho, e esse espelho os força a ver exatamente o que eles estavam dando como certo. Imagine uma bela pintura pendurada no mesmo lugar da parede há anos. Você passa por ela todos os dias, sem realmente notar. Ela simplesmente está lá, até que um dia é retirada. O espaço vazio, onde ela ficava de repente, parece errado. Você não consegue parar de pensar nos detalhes da pintura, nas cores, na textura, na maneira como ela dava vida ao ambiente. É exatamente assim que as pessoas se sentem quando sua presença desaparece. No começo,
elas podem fingir que não se importam. Podem agir como se nada tivesse mudado. Mas a verdade é que sua ausência se torna mais forte do que qualquer palavra que você poderia dizer. Cada pequena coisa que você costumava fazer, seja enviar aquela mensagem de bom dia, fazê-los rir ou ser aquela presença constante na vida deles, agora se destaca como um letreiro de neon na memória deles. E como essas coisas se foram, de repente elas parecem maiores, mais significativas, mais valiosas do que nunca. Aqui está a dura verdade que eles não admitem em voz alta. As pessoas, muitas vezes, precisam perder o acesso a você para perceber o seu valor. Não é justo, mas é a realidade. Somos programados para apreciar a escassez. Quando algo parece abundante, é fácil ignorá-lo. Mas quando é tirado de nós, nossas mentes não conseguem parar de repassar o que perdemos. É por isso que dar um passo atrás é tão poderoso. Isso muda o jogo sem que você precise levantar um dedo. Seu silêncio se torna a declaração mais alta. Sua ausência ensina tudo o que suas palavras nunca poderiam ensinar. E a melhor parte é que eles mesmos fazem o trabalho. Você não está perseguindo, convencendo ou implorando. Você simplesmente se afastou. E agora são eles que estão refletindo, questionando e se perguntando. Eles podem começar a se perguntar: eu os subestimei? Eu ignorei tudo o que eles trouxeram para a minha vida? Eu estava muito confortável? Essas perguntas ficam mais pesadas com o passar do tempo. Eles podem pedir conselhos aos amigos, repassar conversas na cabeça ou rolar pelas suas mensagens antigas só para se sentir conectado de novo. Mas é aí que você precisa se manter forte, porque à medida que esse espelho da ausência fica mais claro, eles podem tentar te puxar de volta, nem sempre por amor, mas por ego. Eles podem mandar pequenas migalhas para ver se você ainda está disponível, ainda investido, ainda esperando. É aí que a maioria das pessoas falha. Elas confundem essa atenção com esforço real e correm de volta, apagando todo o progresso que fizeram ao se afastar. Você precisa lembrar disso. Seu valor não aumenta quando você dá mais. Ele aumenta quando você escolhe onde dar. Se você se apressar em voltar ao primeiro sinal de atenção, você estará dizendo que nunca se foi de verdade. Você estava apenas esperando para ser puxado de volta. Mas se você se mantiver firme, se permanecer calmo e centrado, o espelho da sua ausência se tornará inevitável. Eles serão forçados a encarar a verdade de que talvez, apenas talvez, tenham perdido alguém muito mais valioso do que imaginavam. Pense nisso. Quantas vezes na vida você só percebeu a importância de alguém depois que essa pessoa não estava mais por perto? Talvez tenha sido um amigo de quem você se afastou, um mentor que se mudou, ou até mesmo um membro da família que você não valorizou o suficiente enquanto estava por perto. Perder o acesso força a valorização, e agora eles estão sentindo o mesmo peso com você. Diga isso em voz alta e escreva nos comentários: minha ausência é poderosa. Eu escolho ser valorizado, não dado como certo. Porque quando você vive de acordo com essa crença, você para de implorar para ser visto e começa a deixar sua presença ou sua ausência fazer o trabalho por você. E é aqui que as coisas ficam realmente interessantes, porque à medida que esse espelho fica mais claro, algo começa a mudar dentro deles. O ego e o orgulho começam a lutar com o arrependimento. Eles começam a perceber que talvez, apenas talvez, eles tenham subestimado você. E esse conflito interno é a tempestade em que estamos entrando a seguir. Fica comigo, porque a partir daqui só fica melhor. Número 6. Como o ego luta contra o arrependimento. O orgulho é a máscara que o arrependimento usa antes de admitir a verdade. No momento em que sua ausência começa a ser percebida, algo poderoso acontece dentro deles. Uma guerra começa. De um lado está o ego teimoso e orgulhoso.
recusando-se a admitir que pode ter errado. Do outro lado, está o arrependimento surgindo lentamente, sussurrando que talvez tenham cometido um grande erro. E, meus amigos, essa batalha é muito mais intensa do que qualquer coisa que você poderia dizer a eles no início. O ego assume o controle. Eles podem agir como se estivessem perfeitamente bem sem você. Podem postar fotos parecendo felizes, falar sobre novas pessoas em suas vidas ou fingir que seguiram em frente sem esforço. Mas entenda isso: é uma encenação, é uma armadura. É a maneira deles de tentar se convencer de que perder você não doeu tanto quanto realmente doeu. Pensem num animal ferido. Mesmo quando machucado, ele mostra os dentes, tentando parecer forte, tentando assustar qualquer um que possa ver sua fraqueza. É exatamente isso que o ego faz. Ele tenta mascarar a dor com uma falsa confiança. Mas o ego só consegue manter essa postura por um tempo. Porque, enquanto fingem não se importar, o arrependimento vai crescendo silenciosamente. O arrependimento é lento, mas poderoso. Ele aparece tarde da noite, quando a pessoa está sozinha, rolando pelas mensagens antigas, revivendo as lembranças de você. Ele surge quando a pessoa vê algo que a faz lembrar de você, um lugar que vocês foram juntos, uma música que tocava quando você estava por perto, até mesmo um cheiro aleatório que a faz lembrar de você. E o arrependimento é implacável. Ele não desaparece com distrações. Ele continua fazendo perguntas das quais a pessoa não consegue escapar. Eu o subestimei? Eu tirei demais e dei de menos? Eu deixei ir alguém que realmente se importava? Essas perguntas ficam mais altas quanto mais você fica em silêncio. Mas é aí que a maioria das pessoas erra. Elas veem os sinais do ego, a falsa confiança, os comentários indiretos, as tentativas de provocar uma reação e voltam correndo. Tentam provar que ainda estão disponíveis, ainda interessadas, ainda esperando. E assim, o ego vence. O equilíbrio se inverte e todo o seu poder se vai. Você precisa entender que o ego se alimenta do controle. No momento em que você quebra o silêncio para provar que ainda se importa, o ego deles se sente validado novamente. Mas quando você permanece calmo, distante e indiferente, o ego começa a perder o controle. Eles não podem mais controlar você. E é aí que o arrependimento se torna impossível de ignorar. É por isso que o seu controle emocional é tudo. Quando você não reage, quando não se deixa levar por discussões, jogos de ciúme ou conversas desesperadas, você mostra a eles algo raro: força. Você está provando que sua felicidade não depende deles, que você é um homem que consegue se sustentar sozinho. E é aí que o arrependimento realmente bate, porque eles percebem que não perderam apenas alguém que se importava. Eles perderam alguém que tinha opções, alguém que tinha poder, alguém que não implora para ser visto. Pense nas vezes em sua vida em que você deixou o orgulho atrapalhar. Talvez você não tenha se desculpado quando deveria. Talvez você não tenha valorizado alguém até que essa pessoa se fosse. Esse mesmo sentimento, a mistura de vergonha, saudade e percepção, é exatamente o que eles começam a sentir por você. O ego tenta lutar contra isso. Ele diz a eles: não entre em contato primeiro, não admita que sente falta deles, não pareça fraco. Mas o arrependimento continua sussurrando mais alto. E se você já os perdeu para sempre? Diga isso em voz alta, escreva nos comentários, deixe isso penetrar. Eu não busco validação. Eu mantenho meu poder. Porque quando você mantém essa postura, você os força a encarar a verdade sem levantar um dedo. E é aqui que fica ainda mais poderoso. Porque uma vez que o ego começa a desmoronar e o arrependimento toma conta, eles ficam com uma escolha. Eles engoliram o orgulho e tentam voltar? Ou ficam com a percepção
de que podem ter perdido alguém insubstituível. Fica comigo, porque na próxima parte vamos falar sobre por que o controle emocional, sua capacidade de permanecer calmo, sereno e no seu quadro, se torna a arma definitiva que faz com que eles te vejam de uma maneira que nunca viram antes. Número 7. Por que o controle emocional é sua maior arma? Quem controla suas emoções controla toda a situação. O controle emocional é o poder definitivo. Avança, meus amigos. É a diferença entre ser um homem que reage a tudo e um homem que impõe respeito sem nunca levantar a voz. Quando você domina suas emoções, você se torna intocável. Você deixa de ser puxado para jogos, dramas e armadilhas emocionais, e isso o torna magnético de uma forma que as palavras não conseguem explicar. Pense em um incêndio. Se você jogar gasolina nele, ele ruge e fica fora de controle. Mas se você parar de alimentá-lo, ele se apaga sozinho. É exatamente assim que funcionam os testes emocionais. Eles vão jogar faíscas em você, comentários sutis, jogos de ciúme, culpas, só para ver se você vai pegar fogo. A maioria dos homens morde a isca. Eles discutem, se defendem ou tentam provar seu valor. Mas o homem que permanece calmo, sereno e indiferente, ele se torna aquele que controla a chama. Quando você para de reagir, você envia uma mensagem poderosa, sem dizer uma palavra. Eu não sou controlado por você. Eu escolho minhas respostas, eu escolho minha paz. E isso, mais do que qualquer outra coisa, faz com que elas te vejam de forma diferente. Isso mostra força, mostra autoestima, mostra que você não está desesperado pela validação delas. Mas aqui está o motivo pelo qual o controle emocional é tão difícil. Porque todos os seus instintos vão gritar para você reagir. Você vai querer responder à provocação, se defender quando eles trouxerem o passado à tona, ficar com ciúmes quando tentarem fazer você se sentir substituído. É o medo falando. Essa é a parte de você que ainda está presa à busca pela aprovação deles. A verdade é que, toda vez que você reage, você entrega seu poder a eles. Você confirma que eles ainda têm controle sobre suas emoções, e nada faz o ego de alguém se sentir melhor do que saber que ainda pode te irritar. Mas, no momento em que você para de reagir, esse controle desaparece. Eles ficam confusos, inquietos e forçados a refletir sobre suas próprias ações. Controle emocional não significa ser frio ou insensível. Significa ser estável. É sobre ser o tipo de homem que não se deixa abalar por qualquer coisinha, porque a estabilidade é rara, e o que é raro é valioso. Num mundo onde todo mundo se irrita facilmente, o controle emocional se destaca como uma força. E é aí que a atração se inverte. Quando você consegue manter a calma, eles passam a te ver de forma diferente. Você não é mais o cara que elas podem manipular com migalhas de atenção ou testes emocionais. Você se torna o cara que escolhe onde investir sua energia. E isso faz com que elas queiram conquistá-la. Pense em como é poderoso quando alguém tenta te provocar e você simplesmente sorri. Mantenha a compostura e segue em frente. É desarmante. Faz com que elas percebam que não tem mais o mesmo efeito sobre você. Essa mudança de poder é sutil, mas inegável. Diga isso em voz alta e escreva nos comentários. Eu controlo minhas emoções. Eu sou o prêmio. Deixe essa afirmação penetrar profundamente, porque o homem que controla suas emoções é o homem que controla sua vida. E é aqui que fica ainda mais interessante, porque uma vez que você domine esse nível de controle, você verá como fica fácil deixar ir completamente. E quando você consegue seguir em frente com elegância, sem amargura ou arrependimento, é aí que eles realmente percebem que perderam alguém que nunca poderão substituir. Fique comigo, porque na próxima parte vamos falar sobre o porquê. Sair sem raiva, mas com dignidade, é o movimento final
que deixa o impacto mais profundo. Número 8. Seguir em frente com elegância. O movimento final de poder. A maior vingança é seguir em frente como se você nunca tivesse sido magoado. Chega um momento, meus amigos, em que a coisa mais poderosa que você pode fazer é simplesmente ir embora. Não com amargura, não com raiva, mas com dignidade. Seguir em frente com elegância é a declaração definitiva de autoestima. É você dizer sem palavras: eu me valorizo demais para ficar onde não sou apreciado. Imagina um homem parado em uma sala que ficou fria. Em vez de gritar com as paredes para aquecerem, em vez de implorar por uma lareira que não acende, ele pega seu casaco em silêncio, abre a porta e sai para a luz do sol. É assim que é seguir em frente com elegância. Não é barulhento, não é confuso. É silencioso, poderoso e inesquecível. Veja, a maioria das pessoas espera uma de duas reações. Quando você está magoado, você implora por outra chance ou explode de raiva. Ambas as respostas mostram que você ainda está emocionalmente ligado a elas. Mas quando você não escolhe nenhuma das duas. Quando você sorri, deseja o bem em silêncio e se concentra em sua própria vida, você faz algo muito mais impactante. Você mostra que está livre. E aqui está a parte bonita. Seguir em frente com elegância não significa que você deixa de se importar completamente. Significa que você deixa de esperar. Significa que você deixa de fazer com que eles sejam o centro do seu mundo. Significa que você pega toda a energia que antes dedicava a provar seu valor e a investe em si mesmo, no seu crescimento, nos seus objetivos, na sua felicidade. Pense em uma árvore. Ela não persegue a luz do sol. Ela simplesmente cresce em direção a ela. E por crescer, a luz do sol a alcança. É exatamente isso que acontece quando você para de tentar ser escolhido. Você naturalmente atrai o que é melhor ao se tornar melhor. A mudança é inegável. Enquanto eles ainda estão tentando descobrir como preencher o vazio que você deixou, você está por aí prosperando, com uma aparência melhor, se sentindo melhor, vivendo melhor. E essa imagem sua, seguindo em frente com força e confiança, vai ficar na mente deles por muito mais tempo do que qualquer palavra que você poderia ter dito. Mas aqui está o motivo pelo qual isso é tão difícil. Seguir em frente com elegância exige disciplina. Significa resistir à vontade de mandar aquela última mensagem para provar um último ponto, para mostrar o quanto eles te magoaram. Significa perceber que o silêncio e o sucesso são mais altos do que qualquer discussão. Porque quando você realmente se desapega, você recupera cada grama de poder que você já deu. E acredite, eles vão perceber. Talvez não hoje, talvez não amanhã, mas chegará um momento em que eles olharão para a sua vida, o seu crescimento, a sua confiança, a paz que você transmite, e perceberão exatamente o que perderam. Esse arrependimento será deles, não seu. Seguir em frente com elegância também cria algo poderoso dentro de você. Isso lembra que o seu valor nunca esteve ligado à aprovação de ninguém. Mostra que você pode se afastar do que não lhe serve e ainda assim prosperar. E esse tipo de autoestima é magnético, não só para eles, mas para todos ao seu redor. Diga isso em voz alta e escreva nos comentários. Eu escolho a paz em vez de provar meu valor, porque é isso que significa seguir em frente com elegância. É a decisão de parar de lutar por um lugar na vida de alguém e começar a lutar pelo seu próprio crescimento. E aqui está a verdade final. Quando você consegue seguir em frente sem ressentimento, você ganha duas vezes. Você ganha porque se liberta das correntes da validação de outra pessoa. E você ganha porque o próprio ato de se afastar sem drama, sem raiva, se torna a lição que eles nunca esquecerão. Esse é o último passo, a mudança final, o jogo de poder silencioso que deixa o impacto mais profundo.
Porque, no final das contas, o homem que consegue ir embora com dignidade é aquele que nunca perde, não importa o que aconteça. Número 9. O poder de seguir em frente. A força é silenciosa quando conhece seu valor. Há algo profundamente poderoso no homem que segue em frente sem alarde, sem a necessidade de provar nada, sem olhar para trás para ver quem está observando. Esse homem irradia confiança silenciosa. E esse é o homem que eles nunca esquecem. Porque você não implorou. Você não lutou por um lugar à mesa onde você não era mais valorizado. Você escolheu a si mesmo, e essa decisão ecoará mais alto do que qualquer palavra que você poderia ter dito. Seguir em frente com elegância não tem a ver com vingança. Não tem a ver com dar uma lição a eles. Não tem a ver com esperar que eles se arrependam de ter perdido você. Trata-se de finalmente entender que sua energia, seu amor e sua presença são presentes, e você só os dá às pessoas que realmente os valorizam. Trata-se de mudar o foco de reconquistá-los para se construir. Imagine isso. 2 homens parados em uma encruzilhada. Um fica parado, olhando para a estrada atrás dele, esperando, desejando. O outro simplesmente respira fundo, olha para frente e começa a caminhar em direção a um novo horizonte. Qual homem vive? Qual deles prospera? Aquele que segue em frente? Porque a vida, meus amigos, nunca recompensa aqueles que ficam presos em lugares que já superaram. O mundo te convenceu de que insistir é força, mas não é. A verdadeira força é deixar ir. A verdadeira força é se afastar do que não te honra, sabendo que você ficará bem sem isso. É por isso que o cara que consegue seguir em frente com elegância tem uma aura que não pode ser fingida, porque ele é livre. Aqui está o segredo. Quando você não se importa mais em provar seu valor para alguém, você se torna infinitamente mais atraente. Não porque está tentando ser, mas porque recuperou todo o poder que antes havia cedido. Você parou de esperar, parou de se exibir. Você parou de implorar para ser escolhido e, em vez disso, escolheu a si mesmo. E sim, eles vão notar. Eles vão ver você prosperando, evoluindo, vivendo uma vida que não tem nada a ver com eles. Eles vão ver você rindo com os amigos, perseguindo suas paixões, alcançando objetivos, brilhando de uma forma que você nunca brilhou quando estava preso à aprovação deles. E é aí que o arrependimento bate mais forte, porque eles finalmente vão perceber que perderam alguém raro, alguém insubstituível, alguém que não precisava deles para se sentir completo. Mas, a essa altura, isso não vai importar, porque você terá se afastado tanto deles que, quer eles se arrependam ou não, isso se tornará irrelevante. Você não vai precisar de um encerramento. Você não vai precisar de validação. Você será a prova viva de que o homem que consegue se afastar com dignidade é sempre aquele que vence no final. Então, que isso sirva de lembrete. Pare de perseguir pessoas que precisam perder você para apreciá-lo. Pare de provar seu valor para aqueles que são cegos demais para enxergá-lo. Comece a investir em você mesmo, no seu crescimento, na sua paz. Porque a vida que você constrói, depois de deixar essa vida para trás, é a declaração definitiva. Diga isso em voz alta agora mesmo e escreva nos comentários: eu escolho a mim mesmo, eu escolho a paz, eu escolho o crescimento. Deixe essa afirmação ser sua declaração para si mesmo e para o mundo ao seu redor. Mostre a eles, não através da raiva, não através do desespero, mas através de suas ações, através do seu silêncio, através do seu sucesso, exatamente quem você é. E se esta mensagem tocou você hoje, me diga nos comentários abaixo. Compartilhe sua história. Deixe que os outros vejam seu crescimento, porque este, aqui mesmo, é o seu ponto de virada. Você já provou o suficiente.
Você já perseguiu o suficiente. A partir de hoje, você caminhará com o poder silencioso de um homem que conhece seu valor. E se você está pronto para se tornar esse homem, forte, calmo, imperturbável e imparável, fique comigo, porque estamos apenas começando.